Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vinícius e essa é a série Surpreendidos. Esse é o Colégio Centenário. O tema de hoje foi uma reflexão que eu estava meditando nos últimos dias em como os políticos, eles puxam o tapete uns dos outros, dos rivais, dos que pensam diferente, da oposição, de outros partidos, o quanto eles têm essa facilidade de maneira sorrateira e suja, muitas vezes segundo seus próprios interesses, puxar o tapete do adversário. Eles têm essa facilidade e às vezes é tão egoísta que eles sequer pensam no interesse geral da população e colocam o seu interesse acima de decisões públicas. Muito bem, teve alguém que também tentou puxar o tapete e tentou tirar do poder alguém que não se puxa o tapete. Esse alguém é Jesus Cristo. Lúcifer, um dia no céu, ele tentou puxar o tapete de Jesus Cristo e teve facilidade até em fazê-lo, assim como os políticos de hoje. Lúcifer era a criatura mais perfeita que Deus já havia feito. Ele era um querubim de luz, ele cobria o próprio Deus, o trono de glória lá no céu. Ele regia os cantos do coral de anjos. Ele era o primeiro general do exército dos anjos. O próprio exército de Deus contava com o general número 1, Lúcifer. Quantos dons e talentos! Era a principal criatura. Mas sabe, quem sabe eu estou falando aqui nesse vídeo hoje para alguém que tem colocado os seus próprios dons, a sua própria condição, a sua própria beleza na frente do todos, do bem comum, à frente da empatia, do cuidado pelo próximo. Não faça isso. Ainda mais nesse momento de crise da saúde, onde a saúde do outro, muitas vezes até importa mais do que a sua, por você de repente não estar no grupo de risco. Mas mais do que isso, saindo um pouco dessa realidade de pandemia, não faça isso de maneira geral na sua vida. Não ache que pela sua beleza, pela sua condição, pela sua inteligência, você vai conseguir algo. Temos muitos exemplos. Salomão pensou isso e foi o auge das suas vaidades e a sua queda. Nós poderíamos citar uma lista enorme de pessoas com pecados capitais que os levaram ao declínio. Grandes personalidades. Nós podemos citar aí Michael Jackson, prezava tanto pela maneira física de viver e acaba morrendo de uma maneira super misteriosa, mas que tinha influência com o seu próprio físico. Buscou tantas mudanças e não deu certo. Citamos o rei Salomão, um exemplo bíblico, e agora um exemplo normal dos dias contemporâneos. Queridos, não seja independente de Deus, é a pior praga que pode existir. Eu queria te convidar a ser diferente do que as palavras de Ezequiel, que você vai sentir até um certo arrependimento da parte de Deus. Mas a gente pode ser uma criatura que escolheu ficar ao lado do Criador e viver a eternidade com o Criador, diferente dessas palavras de arrependimento aqui de Ezequiel, no capítulo 28, verso 13. Diz: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados, e tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas ali, no meio das pedras afogueadas e andavas. Era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É triste as palavras da Bíblia, como se Deus citasse todas as qualidades de Lúcifer e depois se mostrasse arrependido da própria criação, da mais talentosa. Não importa quantos dons, talentos você tem. Se você vive de maneira fútil, mesquinha, tentando prejudicar o outro, se crescer através de uma dificuldade do nosso próximo,
quando você não é empático, quando você puxa os tapetes por aí, acaba que Deus sente um certo arrependimento na nossa criação, porque Ele te dotou para coisas muito mais maravilhosas que essa, para você transformar vidas através do seu exemplo, do seu companheirismo, do seu amor, e não para que você haja em prol de si mesmo. Isso é muito sem propósito, vago, e Deus tem sonhos muito maiores para você. Deus um dia inclusive quer que você seja chamado querubim, que você faça parte do coral de anjos, que você seja parte do exército de Deus que vai defender todo o trono de glória dele para toda a eternidade. Deus quer que você substitua a figura caída de Satanás, outrora Lúcifer, porque ele tem planos incríveis. E não seja você também surpreendido por algumas manias que a gente tem de tratar mal o ser humano, de puxar tapetes por aí. Não seja você surpreendido pela sua tendência de fazer as coisas à sua maneira. Não seja você surpreendido com o quão longe para pior você pode ir se depender da sua aparência, da sua beleza e se esquecer de que tudo vem de Deus. Não seja você surpreendido.